Boa noite, eu sou Gabriel de Souza Faria, eu faço parte do grupo 7 de circuitos lógicos, no qual abordo o tema família de dispositivos lógicos e as características físicas e elétricas do CIs. O nosso grupo, ele aborda sobre quais são as famílias, as diferenças entre as famílias, o que cada família faz, qual é a sua devida função e também sobre as características dos CIs, tanto as elétricas quanto as físicas. O nosso grupo ele aborda sobre as diferenças, o que cada família faz, qual é a função, a importância da gente saber o que cada família lógica faz. A família lógica ela é um conjunto de circuito integrado que juntos operaciona uma operação lógica. E a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre cada das coisas. Somos compostos em 5 pessoas. O JP e o Cauã vão falar da base teórica, de que como funciona, qual é a função de cada família, a diferença entre elas, também as características elétricas e físicas dos CIs, cada tipo de ferramenta, o que cada um faz. O nosso amigo Márcio, ele vai fazer a conclusão, a, o resultado sobre a comparação entre as famílias, e o nosso amigo Marcos vai fazer a conclusão do que o nosso grupo abordou. Boa noite, professor. Eu me chamo João Pedro Silva e eu vou falar um pouquinho para o senhor sobre a base teórica dos CIs. Bom, vamos lá. Os CIs são circuitos eletrônicos funcionais em uma escala micro. Esses circuitos geralmente são compostos por diodos, transistores, resistores, condensadores e transistores. No mundo atualmente, os CIs, além do seu próprio nome, né, circuito integrado ou das suas siglas CI, são conhecidos também como microcomputadores, microchips, chip, chip de silício e chip, por exemplo, CHIP. Dentro dos CIs existem alguns grupos de famílias, e eu vou citar o primeiro grupo e depois mais um grupo que também faz parte dos CIs. Bom, vamos lá. O primeiro deles seriam as famílias lógicas bipolares. Dentro dessa família existem 6 grupos. Seriam o RLT, lógica de transistor e resistência, o DTL, lógica de transistor e diodo, TTL, lógica transistor-transistor, HTL, lógica de transistor com alto limiar, ECL, lógica de emissores ligados e I2L, lógica de injeção integrada. A segunda família que faz parte do CIs utiliza um transistor MOSFET, que no caso esse transistor é atualmente o mais comum, né, tanto em em dispositivos no caso analógicos e digitais. Esse transistor foi apresentado pela primeira vez em 1925 por Julius Edgar Linsfield. Dentro dessa família existem 3 grupos, que seriam os PMOS, lógica de MOSFET com lógica de MOSFET de canal P, NMOS, lógica de MOSFET de canal N, e CMOS, lógica MOSFET complementar. A ideia de um CI é realizar ações mais complexas, que não poderiam ser realizadas por um componente só. Então, um circuito integrado pode realizar diferentes funções e trabalhar em diferentes situações, como um temporizador, oscilador, amplificador e controlador. Olá, eu sou o Márcio, eu vou estar mostrando então aqui uma parte dos resultados do nosso trabalho, que é basicamente comparar
as famílias e cada dispositivo dentro dessas famílias, né? No caso, foi selecionado as 3, 4, 5 famílias que mais tiveram sucesso. Hoje em dia a gente tem várias, certo? Porém, a gente tem que escolher, a gente escolheu essas daqui para demonstrar, certo? E que essas eram as mais fáceis de encontrar para demonstrar tranquilamente o circuito. Então aqui a gente tem um sistema inversor, certo? De um RTL, que é Resistor, Transistor, Logic. Ou seja, vocês podem ver que tem um resistor na base do transistor NPN, e no coletor a gente tem uma saída da variável, certo? Que é o Logic Output, e o emissor dele vai para o terra, e o C, que é o coletor, ou seja, como comparativo da resistência, da corrente e da voltagem que entra aqui, e ele é conectado para uma tensão. E você pode ver que quando a gente aciona, ele para tudo, para o circuito, porém ele inverte. E quando acionamos novamente, ele inverte novamente. Certo? Isso daqui em questão é o RTL. E a lógica de ser RTL é que tem um resistor e um transistor. Esse daqui é o DTL, que é o Diode Transistor Logic. Você pode ver que ele tem o diodo para o controle das correntes, da variação da corrente, eles são em paralelos aqui nessa situação. Então, o que nós poderemos ver é a corrente variando de um lado para o outro aqui. E você vai ver que ele inverte a mesma função, e a gente tem uma diferença das correntes que passam cada momento que a gente aciona o Logic Input aqui. Você pode ver que nesses que possuem transistor, quando a gente inverte os Logic Inputs, a gente tem uma alteração tanto na voltagem quanto na corrente. Porque eles são transistores. É por transistor, né? E aqui a gente pode ver que o diodo está conectado na base desse transistor. E é por isso que a família se dá DTL. Aqui temos outro circuito agora, que é o TTL, que é Transistor-Transistor Logic. Ou seja, a gente tem dois transistores conectados, acoplados sequencialmente. Eles não são conectados iguais. Você pode ver que um da tensão vem no coletor e o outro vem na base do outro, e o coletor desse é a base do outro. Mas podemos ver que também, por ser um transistor, o Logic Input ele altera tanto a corrente quanto a tensão junto, apesar dos Logic, da saída output sempre sair a tensão, certo? Não podemos confundir isso. E essa é a principal lógica do TTL, o Transistor-Transistor Logic, ou seja, usando dois transistores nós criamos essa família. Vamos lá. NMOS. O grande interessante dos usos dos MOSFET é que você pode ver que o input dele não precisa ter uma corrente necessariamente. Ele tem alteração por chave de tensão e não passa corrente nas saídas, mas ele consegue ser um dispositivo que inverte, certo? Por ele conseguir ter já uma tensão base, ele sai num terra, e ele também funciona como uma chave, é um dispositivo, já que ele usa MOSFET. Então ele é tipo um resistor de voltagem variável, aproximadamente, né? Podemos falar assim. Mas não vamos fazer essa comparação agora, certo? E assim ele sai certinho a mudança do NMOS. No caso, temos dois do MOS, só que eu só apresentei um porque o outro só seria com a saída P. No caso, esse daqui é com saída N, NMOSFET. E temos aqui esse que podemos ver que nem corrente vai passar. Por quê? Porque o CMOS ele é complementar, né? Ou seja, ele pode usar os dois tipos de MOSFETs para fazer a família dele. Então aqui você pode ver que nós temos um MOSFET do tipo P e aqui um MOSFET do tipo N. Então complementar por quê? Porque eles são diferentes tipos de MOSFET no circuito. No caso aqui são só dois, ele faz o dispositivo CMOS, que também é bem interessante, que não há necessidade de corrente. Vocês podem ver que no nosso input não tem corrente, mas nós conseguimos fazer a alteração dele sem a necessidade de passar corrente. E ele só tem uma tensão base também. É isso. E, bom, vamos falar um pouco mais agora a respeito, já que está com o gravador aqui, sobre as conclusões do projeto.
Temos diferentes formas de lidar com sistemas lógicos, o qual você irá usar depende do projeto, ou seja, do custo, do tamanho, da complexidade e, claro, do propósito. Temos, por exemplo, os RTLs, que foram bem populares no período de seu lançamento. Era necessário ter todos os componentes do sistema funcionando, sob a mesma tensão de alimentação. Eles formavam sinais, fossem reconhecidos pelos demais, e eles deveriam ser sensíveis o suficiente para reconhecer todos os outros sinais. Essa foram uma das famílias da quais a gente abordou durante esse projeto e podemos aprender muito mais sobre todos os outros CIs, todos os outros circuitos integrados. A gente passou por anos, né, diversas famílias lógicas e várias outras foram criadas.